Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da IFA de Matemática. Eu sou o professor Hilner, sou professor de Matemática e nós temos aqui mais um tema para apresentar para vocês. E, claro, eu não estou sozinho, eu estou na companhia aqui de outro professor de Matemática, não é isso? Com certeza, Hilner. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André, professor de Matemática também aqui no Centro de Mídias, e juntamente conosco agora vamos acompanhar o assunto desta aula. Nós temos então aí aula de número 2, objeto de conhecimento, matemática e economia da migração, custo do processo migratório, juros sobre empréstimos para migração. Acompanhe também o detalhamento, diferença salarial entre países e também taxa de retorno sobre investimento. Então, esse é o nosso tema, seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Muito bem, vamos continuar falando então de matemática e economia de migração. Então, nós estamos aqui juntando conceitos matemáticos, né, dentro aí desse contexto da migração da região amazônica, tá? Então, nós já viemos falando, né, sobre migração e alguns dados importantes dentro desse contexto que foram apresentados aqui junto com alguns gráficos, né? É sempre importante a gente relacionar os dados com os conceitos matemáticos. Então, dentro ainda desse contexto, nós temos aqui um vídeo para apresentar para vocês, para ajudar a melhorar ainda mais a compreensão desse contexto. Segue aí com o professor Ibson. Olá, alunos! Eu me chamo Ibson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu vou falar um pouco sobre as políticas de integração da Amazônia no contexto de redemocratização do nosso país, que vai acontecer no ano de 1985. Bem, após a redemocratização do nosso país, a gente tem uma mudança nas estratégias de integração da Amazônia. Pelo menos do ponto de vista das ideias, a gente passa a incorporar nessas estratégias de ocupação e integração da Amazônia o debate referente à sustentabilidade ambiental, a sociedade civil ela passa a participar também desse debate e a gente passa também a valorizar a sociobiodiversidade aqui da Amazônia. Contudo, algumas questões, algumas estratégias, em especial as estratégias econômicas, elas se reproduzem ainda nos governos democráticos, como, por exemplo, a questão da infraestrutura. Boa parte dos projetos de infraestrutura pensados lá no governo militar, eles foram continuados ou até mesmo ampliados durante os governos democráticos. Mas algumas coisas mudaram, como, por exemplo, a partir da redemocratização do nosso país e da Constituição de 1988, o debate em relação à questão ambiental, ele passou a ganhar mais força. E aí a gente tem a elaboração de políticas públicas que tem como propósito ali garantir o desenvolvimento sustentável na Amazônia, garantir um desenvolvimento que faça a preservação, que faça também a conservação do ecossistema amazônico. Além disso, a gente tem também uma maior participação da sociedade civil, com a participação, por exemplo, das comunidades tradicionais aqui da Amazônia, como ribeirinhos, quilombolas, dos povos indígenas também. Além disso, nós temos também uma maior transparência acerca da elaboração e execução desses projetos aqui na Amazônia. E isso a gente não tinha durante o período de ditadura militar. Mas nem tudo são flores, né? Apesar de todas essas mudanças vivenciadas, a gente observa que esse modelo de desenvolvimento econômico pensado para a Amazônia ainda vê a região como uma área que abriga ali recursos naturais, potencial para a geração de energia, e os projetos pensados para a região querem mais retirar esses recursos daqui, sem se preocupar tanto com os impactos ambientais e sociais que essas atividades econômicas trazem para a nossa região. Bem, eu espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muito bem, muito obrigado aí ao professor Ibson, né? Sempre mostrando aí esse contexto histórico, né, dentro do nosso tema de hoje, né, os projetos de integração da Amazônia, né. Então, o trecho que nós vimos conta aí o que foi realizado de projeto após a redemocratização do nosso país, né. Então, percebo que esse tema, né, Amazônia e sustentabilidade, sempre está acompanhando aí o contexto amazônico, né? Então é sempre importante a gente saber um pouco
do que é feito, né, quanto a esses projetos relacionados à Amazônia, tá certo? Seguindo então sobre esse tema, nós temos aqui alguns dados, né, retirados aí de algumas fontes que também abordam aí, por exemplo, a imigração dentro da Amazônia. Então, essa é uma notícia que foi retirada aí dos portais, né? Amazonas abriga 37% dos imigrantes do norte e lidera na geração de renda e inclusão social. Então é bem conhecido, é bem sabido, né, que houve uma forte migração aí, principalmente de venezuelanos, né? Uma onda de migração de venezuelanos, mas antes mesmo dos venezuelanos houve uma migração forte também de haitianos, né? Então nós tivemos aí duas ondas de migração para o nosso país e alguns dados foram levantados com relação a essa migração. Então, essa manchete fala exatamente aí que o Amazonas acaba abrigando aí 37%, né, dos imigrantes que adentram o nosso país pelo norte do nosso continente, do nosso país, né? Então o Amazonas aí se consolidou como um dos principais polos de interiorização de imigrantes e refugiados da região norte, com destaque para a capital, Manaus, que lidera o acolhimento de estrangeiros fora da faixa de fronteira. Segundo o relatório anual de imigração 2024, então é bem atual, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Estado abriga 37% dos imigrantes em situação de vulnerabilidade registrados no Cadastro Único, o CAD Único, ficando atrás apenas de Roraima, 50,1%, é claro, né? Esses migrantes geralmente passam por Roraima antes de chegar aqui no Amazonas, tá? A capital amazonense responde por 18,7% dos reconhecimentos de refugiado da região, de refúgio da região, e por 35,6% dos trabalhadores imigrantes com carteira assinada. A presença expressiva de estrangeiros reflete a interiorização de fluxos migratórios, que antes se concentravam em zonas fronteiriças como Pacaraima e Boa Vista. Então, como foi visto aí, a gente tem uma forte migração no nosso país, né? E os estados que ficam mais próximos à fronteira acabam aí abrigando, né, boa parte desses estrangeiros, desses migrantes. Em Manaus, os imigrantes atuam principalmente no comércio varejista e no setor de alimentação, ocupando aí funções como faxineiro e pedreiro. A maioria pertence à faixa etária de 20 a 39 anos, que corresponde a 65,5%, é do sexo masculino, 75,8%, e tem escolaridade elevada. 81,6% concluíram ao menos o ensino médio e 11,4% tem ensino superior. Então, como a gente vem trabalhando dentro desse contexto aí da migração, tá? Eu tenho certeza que vocês aí, em algum momento, se depararam aí com algum estrangeiro, né? Com certeza tem algum estrangeiro aí, um imigrante, trabalhando aí no comércio varejista da sua região, né? Aqui mesmo em Manaus, a gente foi fortemente impactados, né? Quando a gente vai na barbearia, quando a gente vai na oficina mecânica, geralmente a mão de obra ela é estrangeira, né? Ou venezuelana, ou haitiana, ou colombiana, né? Várias nacionalidades, e isso, inclusive, trouxe até melhorias, né? A gente tem bons profissionais dentro desses setores, então abriu ali uma concorrência com os amazonenses, né? Os cidadãos amazonenses, e de uma maneira geral, isso tem colocado aí uma liquidez econômica na região, né? Mais gente trabalhando, né? Mais gente gerando impostos, e isso é um impacto que nós temos justamente quando ocorre essa economia de migração, né? Temos outro noticiário também dentro desse contexto, acompanha comigo. Olha só. Outra notícia aí retirada dos nossos portais, ó. A força de trabalho estrangeira
cresce no mercado formal. Então, houve uma política, né, uma política nacional de documentação, né, de registro desses estrangeiros. Então, eles estão registrados, eles possuem autorização para trabalhar de carteira assinada, tá? Então, essa notícia traz exatamente esse foco, né? Que a força de trabalho estrangeira, ela cresce, né? E tem crescido ultimamente, principalmente aqui na nossa região. Então, o estoque de trabalhadores imigrantes formalizados na região norte cresceu 14,4% entre 2022 e 2023, passando de 16,7 mil para 19,1 mil pessoas. Em 2024, a estimativa já ultrapassa 20,3 mil trabalhadores. O Amazonas é um dos estados com maior crescimento absoluto, puxado pela regularização de imigrantes venezuelanos, que representam 80,6% das autorizações de trabalho na região, seguidos por peruanos, haitianos e colombianos. Com esse perfil, o estado passa a figurar entre os principais destinos de estrangeiros que buscam oportunidades fora dos centros tradicionais do Sudeste. A interiorização tem ocorrido de forma coordenada entre o governo federal, organizações internacionais e instituições locais com foco em políticas de empregabilidade, saúde e educação. Então, olha só, o que essa notícia traz aí pra gente, né? Que boa parte desses trabalhadores estrangeiros, esses trabalhadores imigrantes, estão empregados no mercado formal, né? Estão todos regularizados e vai, de certa forma, a contraponto, né? Daquele senso comum, né? Dizendo que não há oferta de emprego. Na verdade, há, né? O que faltava, na verdade, aí era mão de obra especializada. Então, boa parte você acompanhou aqui com a gente, né? 80% são venezuelanos, então eles são uma mão de obra altamente capacitada, foram absorvidas pelo mercado, né? A gente encontra aqui em Manaus, por exemplo, setores onde todos os trabalhadores, toda a mão de obra é 100% estrangeira, às vezes é 100% venezuelana, às vezes só o dono é que é amazonense, tá bom? Tamanha a alta capacidade que esses trabalhadores têm, né? Então, é um mercado que foi bem absorvido pela capital amazonense, assim como o estado do Amazonas, né? E com certeza outras regiões também absorveram esses trabalhadores estrangeiros. E falando aí em trabalho, né? Falando aí em economia de imigração, nós temos aqui também um comparativo, né? Que é muito importante também a gente fazer, que é com relação ao salário mínimo. Nós temos aqui o nosso salário mínimo no Brasil, né, que já é conhecido, e nós pegamos aqui uma tabela onde nós temos os países da América Latina e do Caribe, né? Nós não pegamos toda a lista, né? Recortamos aí algumas informações para a gente fazer um comparativo aqui apenas com os países que dividem, alguns dos países que dividem aí a Amazônia com o Brasil, né? Então reparem aí nessa tabela, por exemplo, nós temos aí os países de um lado, né? Brasil, Colômbia, Equador e Peru. Nós temos aí, na coluna do meio, o salário, tá? Nesses respectivos países, com as suas respectivas moedas, né? E na coluna da direita nós temos aí o equivalente em dólares, né? Então são os valores, esse salário mínimo convertido para dólares, para a gente poder fazer uma comparação mais justa. Então, por exemplo, o Brasil, nós sabemos, né? O salário mínimo é de R$ 1.518, tá? E o equivalente dólar, pelo menos ali pela cotação do período, né? 244,70 dólares é o que vale o nosso salário mínimo aqui do nosso país, né? Para a gente ter o efeito comparativo, nós temos aí a Colômbia, ó, que nós temos ali a sua moeda nacional, né? Que equivale aí 1.423.500. Convertido para dólar, são 323,30 dólares. Então acaba que o salário mínimo na Colômbia é maior do que o que nós temos aqui no Brasil, né? Se a gente fizer aqui a comparação
dessas moedas em dólar, o salário mínimo na Colômbia é maior do que o do Brasil. O Equador, a gente conhece o Equador pela recente instabilidade política, né? Então eles usam aí a moeda deles já o dólar, né? 470 dólares são pagos aí no salário mínimo lá no Equador, e o equivalente em dólares, né? O mesmo valor em dólar, 470 dólares, também o valor maior do que é pago aqui no Brasil. E outro país que nós temos aí na nossa tabela é o Peru. No Peru, na sua moeda aí, a moeda peruana, né? O salário mínimo é de 1.130. Convertendo para dólares, nós temos aí 301 dólares e 70 centavos, né? 70 cents. Também um valor maior do que o nosso brasileiro. Então, os nossos países vizinhos, aí, em comparativo com o Brasil, acabam pagando mais no seu salário mínimo, né? Aí foi só um recorte do que nós fizemos dessa tabela, onde engloba aí países da América Latina e Caribe. Olha só, os salários reais, descontando aí o efeito da inflação, na América Latina e no Caribe, mostraram uma leve recuperação no primeiro semestre de 2024, impulsionados pela redução da inflação e ajustes nominais na economia da maioria dos países da região. Embora persistam aí disparidades, de acordo com um relatório recente da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, no Brasil o salário mínimo passou de R$ 1.412, ou seja, 227 dólares, para 1.518, chegando aí aos 244,7 dólares que nós vimos na tabela, em 2025. O que significou um aumento equivalente a 7,5%, né? 7,5%, um aumento significativo sobre o salário mínimo brasileiro. E para a gente ter uma noção melhor, né, desse salário mínimo, né, desses valores, nada como o nosso cálculo dos juros compostos, que é o cálculo que é feito aí nas transações comerciais, né, no banco, né? Quando a gente ensina aí matemática financeira, a gente geralmente começa com os juros simples, né? Mas o que é realmente utilizado é os juros compostos. E para a gente relembrar os juros compostos, nós vamos aqui relembrar um exemplo, né, para a gente poder aí entrar com mais detalhes nesse contexto aí de comparação da matemática dentro desse contexto amazônico, não é isso, professor? Justamente. Vamos lá então, pessoal, olha só. Você acompanha conosco aqui na tela que nós temos os juros compostos. Para os juros compostos, a gente utiliza a seguinte fórmula. Montante é igual ao capital, que vai multiplicar 1 mais a taxa elevado ao tempo, tá legal? Onde você repara que nós temos aqui os seguintes elementos, ó. M, que é o montante, nós temos o C, que é o capital inicial, nós temos o I, que é a taxa de juros, e nós temos o tempo dado em T. Importante saber aqui o seguinte, pessoal, que esses dois elementos, taxa de juros e tempo, ambos devem estar na mesma unidade de tempo. Como assim? Vamos supor que de repente você tem uma taxa qualquer sendo dada em mês, mas o tempo da aplicação, por exemplo, é dado em anos. Então você tem que fazer a transformação de um para o outro, ou seja, ou você vai transformar a taxa que está em mês em anos, ou você vai transformar o tempo que está em anos em meses. Aí qual vai ficar melhor dependerá muito do contexto da questão que você está resolvendo, tá legal? E aí verifique que nós também podemos associar o montante, o capital e os juros. Ou seja, assim como nos juros simples, nos juros compostos também o valor desses juros será igual à subtração do montante pelo capital. Tranquilo? E aí, seguindo em frente, nós temos aqui um exemplo de aplicação. Reparem, um capital de R$ 2.500 foi aplicado a juros compostos em um investimento durante 2 anos, a uma taxa de 30% ao ano. O comando da questão pergunta o seguinte: qual será o montante gerado ao término desse tempo?
Então, verifiquem aqui que nós temos 3 valores inicialmente oferecidos, beleza? Então, vejamos, olha lá. Organizando aqui, então, esses valores ou esses elementos, temos o seguinte. Primeiro, que a taxa é igual a 30%. 30% ao ano. Para juros compostos, fica muito melhor você trabalhar com essa taxa na sua forma decimal. Isso quer dizer o seguinte, então, olha lá. Se eu tenho 30%, é como se fosse 30 dividido por 100. Ou seja, aqui nesse caso, fazendo uma divisão direta, a gente pode eliminar um zero em cima com um zero embaixo, obtendo assim 3 sobre 10, ou seja, 3 décimos. Transformando decimal, a gente tem 0,3. Por esse motivo que o valor dessa taxa será igual a 0,3 ao ano. Repare agora aqui também que nós temos esse tempo T, 2 anos. Lembra que eu te falei agora há pouco que taxa e tempo ambas devem estar na mesma unidade de tempo? Beleza. E isso está acontecendo aqui, reparem. A taxa está sendo dada em anos e o tempo também está sendo dado em anos. Ou seja, não há a necessidade de fazer nenhuma transformação para seguirmos em frente com a questão. Então, vamos lá. Capital inicial, ele vale R$ 2.500. A gente vai pegar, então, esses valores e jogá-los justamente na fórmula. Reparem, a fórmula para juros compostos, ela já te dá diretamente o valor do montante final, ou seja, o valor do capital mais os juros. Então, veja, montante é igual ao capital, que vale R$ 2.500, multiplicado por 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais 0,3, isso elevado ao quadrado. Detalhe importante aqui, pessoal. Reparem que nós temos aqui, no caso, um produto entre 2 fatores. Um deles é o 2.500, o outro deles é o parênteses elevado ao quadrado. Só que, dentro dos parênteses, reparem que nós temos uma operação de adição. Então, primeiramente, nós temos que resolver essa operação. Quer dizer, então, que 1 mais 0,3 é igual a 1,3. Só que ainda esse 1,3, repare aqui com a gente, ele está sendo elevado ao quadrado. Ou seja, você não pode resolver uma multiplicação de forma direta se pelo menos um dos fatores estiver com potência, que é o caso aqui. Então, primeiramente, nós devemos resolver essa potência. Ou seja, a gente vai pegar aqui e resolver 1,3 ao quadrado. Vale lembrar o seguinte, tá? Que 1,3 ao quadrado é a mesma coisa do que você pegar 1,3 e escrevê-lo 2 vezes e resolver a operação que aparece aí, que no caso é a multiplicação. Então, o resultado vai ser igual a 1,69. E aí sim, pessoal, agora a gente vai pegar esse 1,69 e multiplicá-lo por 2.500, onde o resultado é igual a 4.225. Ou seja, portanto, o montante gerado nessa aplicação será de R$ 4.225. Em seguida, vou te apresentar aqui uma tabelinha para você fazer um comparativo de juros compostos e juros simples e analisar como eles se comportam com o mesmo capital e uma mesma taxa. Esse mesmo capital e essa mesma taxa eu coloquei aqui em cima. Reparem, nós temos um capital de R$ 100 inicialmente a uma taxa de 10% ao mês. A tabela, aliás, a coluna da esquerda que você acompanha aqui é em relação a juros compostos. Então, reparem, no primeiro mês aqui a gente tem o valor de montante igual a R$ 110, no segundo mês, R$ 121, terceiro mês, R$ 133,10, no quarto mês, R$ 146,41 e no quinto mês, R$ 161,05. Por que esses valores eles estão mudando muito de um mês para o outro? Primeiro que
Por se tratar de juros compostos, é o que a gente costuma chamar de juros sobre juros, ou seja, os juros eles incidirão sempre em relação ao montante do mês anterior, tá? O que é diferente para juros simples. Repare aqui agora à nossa direita, olha lá. Para juros simples, reparem que a cada mês ele vai aumentando R$10. Ou seja, foi para 10, 20, 30, 40 e 50. Analisando então todo esse acréscimo, vamos dizer assim, tá? Os juros para juros simples, no final das operações, foi igual a R$50 e para juros compostos foi igual a R$ 61,05. Por que os juros simples teve um valor menor? Porque para juros simples, pessoal, esse valor de juros ele é sempre calculado em relação ao capital inicial somente. Ou seja, nesse exemplo, como nós temos um capital inicial de R$100, 10% desse 100 é igual a 10. Por esse motivo que a cada mês ele aumenta R$10, tá? E aí fica a seguinte pergunta. Quando a gente trabalha, quando você vai no banco, por exemplo, realizar um empréstimo para de repente abrir o seu negócio próprio, qual dos dois juros você acha que o gerente vai te cobrar? Com certeza será os juros compostos, não é, professor? Exatamente. E ainda sobre a nossa temática de hoje, além dos cálculos de juros, nós temos também a taxa de retorno sobre investimento, que é uma taxa, né, atribuída aí a um determinada ação, né, e ele tem aí como finalidade trazer para a gente algumas informações sobre o que está sendo aplicado nessa ação, né? Então, assim, ó, a taxa de retorno sobre investimento, TRI, também conhecido como retorno sobre investimento, ROI, né? Essa já é uma sigla em inglês, é uma métrica financeira que mede o ganho ou perda de um investimento em relação ao seu custo inicial. Expresso como uma porcentagem, ela serve para avaliar a rentabilidade de um investimento, comparar diferentes oportunidades e determinar se o dinheiro investido está a ser bem empregado. Como é que funciona? Olha só. Essa taxa calcula a eficiência financeira de uma aplicação ao mostrar o percentual de lucro em relação ao valor investido. Se a taxa for positiva, significa que houve lucro. Se for negativa, que houve prejuízo. Então a gente sabe, quem já teve contato aí, principalmente com banco, né? Você tem ali não só empréstimo, mas você também tem investimentos para ser feitos ali, né? Tem várias modalidades de investimento, então essa taxa ajuda a perceber, né, se é rentável ou se não é rentável. Olha só como é que ela é calculada, acompanha aí com a gente, olha só. Para calcular então essa taxa, a gente pega então a receita custo do investimento, tá? Divide então com o custo do investimento, né, aquilo que você gastou para obtê-la, e multiplica por 100, tá? Então a receita, né, o valor total gerado pelo investimento, o custo do investimento é todo o dinheiro gasto para realizar aquele investimento, né, incluindo aí custos operacionais, impostos e taxas, tá? O resultado disso, então, a gente vai saber se é vantajoso, né, se vai gerar lucro ou se vai ter prejuízo. Vamos pegar um exemplo aqui para mostrar para você com detalhes. Olha só. Imagine que você investiu aí R$1.000 numa ação e após o ano o valor dessa ação aumentou para 1.200. Você fez lá, né, o cálculo de juros e chegou a esse resultado. Calcular o lucro, 1.200, né, que é a receita, menos R$1.000, que é o custo, você tem um resultado então de R$200, ok? Depois, calcular a taxa de retorno. A gente pega esses R$200, né, e divide então pelo R$1.000, que foi o quanto nós investimos, nós gastamos para obter essa ação. Multiplica por 100 e a gente vai ter então 20% como resultado. Então, nesse caso aí, a taxa de retorno do investimento é de 20%, indicando que o lucro foi de 20% sobre o capital inicial. Então, fazendo essa continha simples, a gente consegue determinar se é vantajoso ou não aplicar em tal ação. Tá? Então, olha só a importância aí dessa taxa
de retorno de investimento. Avaliação de desempenho, né? Ajuda a entender o desempenho financeiro de investimento ao longo prazo. 2. Tomada de decisão. Permite que investidores comparem diferentes oportunidades e decidam onde alocar os recursos de forma mais eficiente. E, por último, otimização de recursos. Mostra o quão bem o dinheiro está a ser aproveitado, né? Incentivando a procura por processos mais eficientes que reduzem custos. Por que a gente está falando disso? Porque volta e meia, né? Todo mundo está conectado aí nas redes sociais, aparecem aquelas promessas, né? Às vezes de empréstimo, às vezes de criptomoeda, às vezes cursos para aprender dinheiro. Então você tem aí recursos para determinar se você vai ter vantagem ou não naquilo que estão lhe prometendo, tá certo? Chegamos então ao final de mais uma aula, espero que você tenha conseguido acompanhar e também compreendido aí o que a gente tinha para mostrar para vocês. Esse aqui é o final da nossa aula. Tchau, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.